Comunicado importante para a família em Cristo. Oi, irmãos e irmãs. Eu quero compartilhar com vocês uma decisão que foi feita em oração e com muito carinho por cada um que caminha aqui conosco. Todos os dias temos postado a leitura bíblica e sei que vocês acompanham aqui comigo com fé e dedicação. No entanto, sentimos no coração que chegou o momento de separar esse conteúdo para que ele tenha ainda mais espaço e destaque. A partir do dia 12 de abril de 2025, a leitura bíblica será postada em um novo canal exclusivo focado 100% nisso. Assim, você poderá acompanhar com mais facilidade todos os capítulos, e o canal Uma Família em Cristo poderá focar totalmente nas mensagens, testemunhos, revelações e vídeos proféticos que têm abençoado milhares de vidas. Clique no link da descrição para se inscrever no canal da leitura bíblica Uma Mente em Cristo e ative o sininho para receber as notificações das leituras que continuarão sendo postadas todos os dias às 7 horas da manhã. Essa mudança é estratégica, mas também espiritual. Queremos ser ainda mais eficazes em tudo o que fazemos para alcançar vidas. Conto com seu apoio, a sua oração e a sua presença nos dois canais. Com amor, Kíssila, para Uma Família em Cristo. E tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kíssila e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 152º dia, seguindo com o livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 1, ao capítulo 19, versículo 10. Livro de João, capítulo 20, versículos 1 ao 31. Salmos, capítulo 119, versículos 153 a 176. E Provérbios, capítulo 16, versículos 14 e 15. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, te pedimos perdão por todos os pecados cometidos. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 10. Davi contou os soldados que tinha conseguido e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então, Davi enviou o povo uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e a outra sob o controle de Itai, o geteu, e o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês. Mas eles disseram: O Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: O que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim, o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel. E a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali, o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em uma mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de uma árvore de carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso
e foi dizer a Joabe: Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: O quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abissai e a Itai, dizendo: Poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo para dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já livrou das mãos dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: Vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Aimás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: Aconteça o que acontecer, deixe-me também correr para trás do etíope. Joabe perguntou: Por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Aimás respondeu: Aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: Corra. Aimás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre 2 portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: Se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando, então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: Eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: Também traz boas notícias. A sentinela continuou: Vejo o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de correr de Aimás, filho de Zadok. Então o rei disse: Este homem é de bem e trará boas notícias. Aimás gritou e disse ao rei: Paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: Vai bem o jovem Absalão? Aimás respondeu: Vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, ó rei, porém não sei o que era. O rei disse: Fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: Boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: Que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia
o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia, o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida dos seus filhos e de suas filhas, a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que, se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora, levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que, se não sair, nenhum só homem ficará com você essa noite, e este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade, e anunciaram isso a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade, e todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Livro de João, capítulo 20, versículos 1 ao 31. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E baixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse um jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os seus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus,
Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no outro lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse-lhe: Você creu porque viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Livro de Salmos, capítulo 119, versículos 153 ao 176. Rexé. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua presença. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos, vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são, em tudo, verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos e os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Tal. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois me ensinaste os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar, e que os teus juízos me ajudem. Ando errante, como a ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 14 e 15. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época.